Eu quero fazer um alerta, gente, que pode ajudar a diminuir os acidentes de trânsito. A gente ouve aí, né, tanta coisa. Esse final de semana mesmo teve um monte de acidentes. É mesmo, né? Feriado, né? É brabo, né? Feriado prolongado, normalmente as pessoas saem para a estrada, às vezes... eu não sei o que acontece, mas não presta atenção no outro, porque às vezes você fala, não, mas não fui eu que bati, foi o outro. Mas quando a gente dirige, a gente tem que olhar para o outro e para a gente. Verdade, né? verdade. Quantas cenas, por exemplo, você já viu como essa, que eu vou te mostrar agora? Cadê? O motorista olha pelo espelho do retrovisor, não vê nada, faz a curva. Quando menos espera, provoca um acidente. Né? É mais comum do que se pensa, olha. Pode ter sido falha do motorista na direção, será? Pode, mas o acidente... Nossa, Ana, cada um. Pode ter sido causado também pelo chamado ponto cego. Como assim? Vocês já ouviram falar... Ai, olha esse... Caramba! Olha. Você já ouviu falar em ponto cego quando você dirige o seu carro? É quando o motorista olha ao redor do carro, olha nas laterais, no retrovisor e não vê nenhum sinal de perigo. Só que, de repente, a batida acontece. Já aconteceu com um monte de gente. Um carro não tem um ponto cego, né? Você fala assim, bom, deve ter um ponto cego. Não, se não tem um, tem 2 pontos cegos. Não. São mais de 20 pontos cegos. Tá brincando? É verdade. Eu também não acreditei nisso quando me contaram. Caramba! Aí precisei de um especialista para me ajudar, para descobrir onde é que são os nossos pontos cegos. E cada carro, apesar de serem comuns em todos, né? Mas tem carro que tem retrovisor menor, tem mais ponto cego ainda, né? Quando a gente fala sobre mortes no trânsito no Brasil, os números são que nem numa guerra. Mais de 42 mil pessoas morreram em 2015, segundo o relatório global sobre o estado da segurança viária. Isso é da Organização Mundial da Saúde, viu, gente? E esse é o último levantamento que a gente tem sobre o assunto. E quanto mais ano passa, mais carro está na rua, né? Mais gente tirando carro. É mesmo, muito mais. Então, esse número pode ter crescido. E 28% dessas mortes eram motociclistas, 20% pedestres, olha que número alto. Que perigo. E 3% ciclistas, né? Para a gente tentar reduzir essa estatística, então nós pedimos para o repórter Fabrício Batalin explicar direitinho onde é que fica, você sabe? Não sei. Dá um chute aí. Ponto cego? Ponto cego. Lá, atrás do carro. Atrás do carro tem ponto atrás. cego. Normalmente a gente não enxerga pra trás. Não, pra trás não dá, nem com o retrovisor às vezes atrapalha, né? Pra frente só basta estar com o olho aberto. Pra frente não tem ponto cego? Ele foi conversar, tem também. Tem pra frente? Tem Salete Romero, ela é instrutora especialista em direção defensiva e segurança no trânsito. Então presta atenção, vai sair hoje o carro daqui a pouco, bota reparo no que a Salete tem pra dizer, tá? Rodolfo. A gente está na rua para reproduzir uma situação perigosa e muito comum no trânsito. Eu olho pelo retrovisor, vejo uma moto se aproximando e, de repente, de uma hora para outra, ela desaparece. Vamos ver de novo? Que a imagem é muito rápida. A moto se aproxima e, de uma hora para outra, em fração de segundos, some do meu campo de visão. Se nesse momento eu tivesse feito uma conversão à esquerda ou simplesmente mudado de faixa, provavelmente eu teria derrubado o motociclista. É o chamado ponto cego, causador de tantos acidentes. Vamos parar o carro para começar a entender isso melhor? Agora eu vou pedir para a moto parar exatamente no meu ponto cego, que isso vai dar uma ideia melhor. Pode vir. Pronto. Aí a moto sumiu no meu retrovisor. Deixa eu descer do carro para ver o que isso representa. Olha só, gente. Essa é a proporção. A moto parada exatamente no ponto cego do carro. Olha que impressionante quando a gente vê pelo lado de fora, né? Da simulação para a vida real. As marcas do acidente ou dos acidentes ainda estão no carro do músico Dedé Paraíso. O primeiro foi exatamente como a gente mostrou. Avenida movimentada, ele ia mudar de faixa. Dei seta e entrei para a esquerda, para mudar de faixa, né? Só que é o seguinte, quando eu olhei para o retrovisor, não vi nada, não vi ninguém. Tava tudo escuro, né? Aliás, era noite, né? Quando eu entrei, o motoqueiro bateu aqui na minha traseira. Ele diz que, por sorte, o rapaz da moto estava bem protegido, com luvas, jaqueta e só sofreu uns arranhões.
Aí, algum tempo depois, na garagem do prédio onde o Dedé mora há quase 10 anos, o ponto cego e uma pilastra terminaram nisso. Foi a mesma situação do retrovisor. Também olhei para o retrovisor, mas não vi nada. Não existia pilastra no lugar. Qual dos pontos cegos pegou o Dedé dessa vez, hein? Porque o carro tem mais de 20 pontos cegos, sabia? E quem está falando é uma especialista em segurança de trânsito. Quer ver que não é exagero? A gente vai fazer a conta, né, Salete? E vocês vão ver que não é exagero. Os pontos cegos que as pessoas sabem que existem são pelo menos 4 de cada lado. Exatamente, né, exatamente. Coluna, tem uma aqui, 2, 3, 4. 4 de cada lado, pelo menos 4 de cada lado, porque tem carro que tem 5. Tem 5, até mais. Então, a gente tem um desenho, inclusive, para ajudar a mostrar essa nossa conta. Então, pelo menos 8 só de coluna. Exatamente. Outros pontos cegos estão dentro do carro. O que são, Salete? São os encostos de cabeça, que são no mínimo 4 também. Alguns veículos chegam a ter 5 encostos de cabeça. Então vamos considerar o mínimo, que são 4. Então Exato. já estamos com 12 pontos cegos. Os outros talvez você nunca tenha reparado, mas podem ser ainda mais perigosos e acabar em atropelamento. Essa parte aqui, ó, cobre uma criança. Isso aqui também é um ponto cego, que acaba ocasionando muitos atropelamentos. Ah, ó, gente, o que ela está dizendo é o seguinte, uma criança aqui, olha a altura, ó. Você dirige o carro, você não enxerga. Se a criança estiver aqui, você não vê. Então, a porta do passageiro é mais um ponto cego. Exatamente. Só do passageiro? Ah, não. Aqui atrás também. Mais um ponto cego. Exatamente. Aqui. A gente circulando o carro, a gente vai ver que já aparece em outros locais. Ó. Aqui seria mais um. Isso. Então além da coluna, então, tem essa parte traseira, dos 3, dois lados. Mais 4, 5 aqui, pontos cegos. Exatamente. Aqui. Isso. E aí nós vamos para as outras portas. E mais 3 aqui. 1, exatamente. 2, 3. 2, 3. Então, já descobrimos mais 8 pontos cegos em relação a atropelamentos. Exatamente. Tem mais, os próprios retrovisores atrapalham. Eles também cobrem a nossa visão de quando um pedestre está aqui, ó, passando por aqui, e eu deixo de ver, olha, ele me cobra exatamente aqui. A peça cobre a visão aqui. A visão de quem está passando. Exatamente. Então, se eu estou atravessando, de verdade, você tem razão. Exatamente. Se tem alguém atravessando aqui ou de lá, exatamente. Você às vezes não vê por conta do retrovisor que atrapalha a tua visão, em vez de te ajudar nesse caso. Exatamente. O espelhinho central também. Pior ainda se tiver algo a mais nele. Vocês vão me dizer se muita gente não faz isso, ó. Anda com algo pendurado aqui ou com um crachá da empresa, de repente. Isso piora, olha só. Exatamente. Acabamos de perceber isso, mas olha só. Exatamente. Você está aí dentro do carro. Algo tampa a sua visão, eu sou um pedestre, vou atravessar, você não me viu. E acontece um acidente. Mais um ponto cego. Total, 23 pontos cegos. Mas basta só um deles e uma fração de segundo de desatenção para provocar um acidente. Frente é difícil. Caramba, ali, né? Que horror! Esse não tava com ponto cego, não, o cara tava cego mesmo. É ele mesmo que tava cego nesse último acidente aí. Mas como o Fabrício disse, 23 pontos cegos é muita no carro. Coisa. E é assim, quando você está dirigindo, a velocidade pode ser 40, 50, mas se bater, bate forte. Ah, né? Machuca. E numa fração de segundo, numa desatenção, pode provocar um acidente. Agora imagina o perigo da gente dirigir, Louro, com o celular na mão. Não, isso é péssimo. Porque isso a gente já falou bastante aqui, acho que a gente já tem consciência disso, né? Algumas pessoas têm, algumas não têm, não. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vou parar no farol, né, no sinal, farol. E aí, enquanto não abre lá, ela tá cutucando. Mas conversa. Aí alguém conversa e ela bota de lado e continua dirigindo. Alguém responde, a pessoa não consegue não olhar, não é? Tá não, é brabo, não vai pode. Olhar, vai, o que o fulano respondeu? E aí é que a bobagem acontece. E acontece mesmo e é rápido. Não existe no Brasil um estudo específico sobre o ponto cego, nem números de acidentes causados por esse motivo. Mas como é que a gente pode reduzir esses riscos? A Salete deu dica pra gente prevenir, quer ver? Dá uma olhada. Primeira coisa, o que é? Primeira coisa é regular o banco, porque de acordo com isso é que ele vai regular os retrovisores. Só após regular o banco é que regula os retrovisores. Ah, e aí começa o importante, que é regular retrovisor. Exatamente. Tá, com esse aqui, o retrovisor central regula aqui para que ele fique cuidando justamente desse vidro
final, traseiro ali atrás, fica entre as duas colunas. E os retrovisores externos? Será que você sabe como regular? Não é do jeito que a maioria dos motoristas faz. E essa regulagem deve ser feita aqui, né? Nunca mostrando somente a parte lateral do carro. Pelo contrário, tem que ampliar esse ângulo para que ele mostre a partir da lataria. Isso é fundamental. A lataria não há necessidade que o condutor veja. É importante ele ampliar o campo de visão dele sobre os outros que estão no trânsito com ele. A dica é abrir o máximo possível. Se der, 90 graus mesmo. O importante, como ela disse, é enxergar os outros e não o próprio carro. Agora, não adianta nada ajustar e ignorar o espelhinho na hora do vamos ver. Tem que dirigir com um olho cá, outro lá. O ideal é olhar frente, o retrovisor, frente, outro retrovisor, frente ali, ou alguma coisa no painel, frente, outro retrovisor, porque eu estou entendendo quem é que está junto comigo nesse momento e em velocidade. Se eu perceber um veículo ali atrás e preciso mudar aqui para a esquerda ou para a direita, eu vou dar seta e vou sentir falta daquele veículo. E se ele sumiu, é porque ele está em algum ponto cego. E aí eu tenho que aguardar ele aparecer novamente em um dos meus retrovisores e aí só então é que eu sigo o meu caminho e mudo de faixa. Tem mais, até o jeito de estacionar é importante. Para fechar essa nossa conversa sobre ponto cego aqui no estacionamento, 2 carros parados, um tá certo e um tá errado. Salete? Exatamente, Fabrício. A regra fundamental de segurança no trânsito é ver e ser visto. Então, você deve sempre estacionar em ré. Para que quando você sair aqui vão estar circulando outros veículos, pessoas a pé. E é importante então que você tenha ampla visão de tudo que está acontecendo nesse momento. Então vai ao shopping, vai ao supermercado, ó. Mesmo em casa. Olha o que pode acontecer. Uma criança aqui atrás, você dirigindo não viu, vai sair de ré, o que acontece? Exatamente, exatamente. Isso é ponto fundamental. Cego. Isso é fundamental, que a gente tenha a visão de tudo que está acontecendo. Bom, gente, eu acho que depois de pelo menos desse alerta aí... dica boa. Acho que esse alerta é bom para segunda, para terça, para qualquer dia. É mesmo, Ana. Mas aposto que cada vez que você entrar no carro, você vai lembrar da gente. Agora vai. E da gente não precisa lembrar dos pontos cegos, né? Pois e redobrar a atenção, principalmente ao mudar de faixa, né? Não custa sinalizar, né? Atenção em moto, são muito numerosas nos centros urbanos, cidades grandes, né? E muitas, né? E tem um detalhe, evite dirigir ao lado direito de veículos grandes, né? Seja visto, já é uma boa ação. Só se você ser visto já é uma boa ação preventiva, né?